Comentando a lição de sexta-feira, 25 de outubro de 2024. Resumo e aplicação espiritual. Vamos fechar o estudo desta semana com a certeza de que João, ao escrever sobre Jesus e identificá-lo como o Verbo de Deus e como a luz do mundo, mostrou como as pessoas testemunharam a respeito dessa verdade ao entrar em contato com o Mestre. Além das pessoas, houve o testemunho do Pai Celestial, confirmando a identidade de Jesus como o Filho de Deus, além, é claro, das Escrituras e dos escritos proféticos a respeito dele. Precisamos hoje reconhecer e testemunhar que só Jesus é Deus e só Ele pode nos salvar. Houve nos Estados Unidos um juiz famoso, porém ateu. Certa noite, estando fora de casa, a esposa sentiu-se possuída de uma convicção de estar errada em relação a Deus e às coisas espirituais. E agora se achava sozinha, pois se pôs a refletir sobre o caso. Quando ela voltou, ele ainda estava imerso em meditações. Ela procurou convencê-lo a ir para a cama, mas ele não cedeu. Sabia que nada adiantava. Passou aquela noite em claro andando para lá e para cá. Pela manhã, bem cedo, foi para o escritório. Fechou-se no gabinete e deu ordens para não o interromperem. Tomou então a resolução de não sair por aquela porta antes de ter descoberto a verdade acerca de Cristo. Prostrou-se de joelhos e começou a orar. Fora educado de modo a considerar Cristo apenas como homem, de modo que, ao ajoelhar-se, orou: ó Deus, tem misericórdia de mim e salva-me. Continuou assim clamando muitas vezes, mas nenhum alívio lhe veio. Então alguma coisa mandou que ele dissesse: Deus, por amor de Jesus, salva-me. Mas ele não conseguia dizer essas palavras. Afinal, depois de muito tempo ajoelhado, do íntimo da alma angustiada, ele clamou: ó Deus, por amor de Jesus, salva-me. O milagre então aconteceu. Deus viera em socorro de sua vida, transformando-a toda. E desse dia em diante ele se tornou um dos mais nobres membros da igreja. Não encontrara alívio enquanto não reconhecera que Jesus é o Filho de Deus. Jesus disse: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Veja São João capítulo 8, versículo 24. João Batista testemunhou de forma gloriosa sobre Jesus, reconhecendo-o como o Cordeiro de Deus, único a se sacrificar para tirar nossa culpa dos pecados. Foi o nosso substituto. O batismo de Jesus era importante para que Deus o aprovasse e todos soubessem disto. No momento do batismo de Jesus, João ficara profundamente comovido ao ver Jesus curvado, rogando com lágrimas a aprovação do Pai. Ao ser ele envolto na glória de Deus e ouvir-se a voz do céu, reconheceu o Batista o sinal que lhe fora prometido por Deus. Sabia ter batizado o Redentor do mundo. Livro O Desejado de Todas as Nações, página 112. Depois do batismo, Jesus iniciou seu ministério chamando os discípulos. Alguns discípulos de João se agregaram a Jesus de forma espontânea quando ouviram João Batista testemunhar de que Jesus era o Cordeiro de Deus. Outro discípulo de João se uniu a Jesus, que foi Filipe, que logo foi chamar um amigo chamado Natanael, que foi verificar pessoalmente quem era o tal Messias que Filipe dizia ter encontrado. O encontro dele com Jesus foi transformador, pois ele mudou de opinião rapidamente, chamando Jesus de Filho de Deus, Rei de Israel. Filipe tinha o verdadeiro espírito missionário, e Natanael representa todos aqueles que vêm a Jesus e são acolhidos carinhosamente pelo Mestre, que lhes aumenta a fé e os transforma. Outra pessoa transformada que vimos nesse estudo foi Nicodemos, que declarou ser Jesus alguém ungido por Deus pelas maravilhas que fazia. Nicodemos viu João Batista batizar com água e esperou ter essa conversa com Jesus para aprender que precisava nascer também da água e do Espírito Santo, numa transformação de mente, atitudes e coração para servir a Deus. Nicodemos se tornou, depois, um apoio para a igreja primitiva. E foi ele, com José de Arimateia,
que se encarregaram de tirar o corpo de Jesus da cruz e sepultá-lo, para que o milagre da ressurreição acontecesse, como já estava previsto nos escritos proféticos. Inspirados nesses testemunhos, que possamos declarar Jesus como nosso único Salvador, e que Deus nos abençoe.